Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e o tema de hoje vai se encaixar naquela série de vídeos que nós chamamos de Pinceladas Teológicas. Iremos debater teologia teórica, iremos debater teologia do ponto de vista de uma teologia sistemática, do ponto de vista de uma espiritualidade? Não. A coisa hoje vai ficar um pouco mais prática, um pouco mais efetiva, porque a aula de hoje, ou o tema da nossa conversa de hoje, tratará sobre a homilética. O que é a homilética? A arte da pregação, a arte da fala, a arte do discurso, a arte da exposição. Homilética é essa capacidade que nós temos de expor as verdades a respeito de Deus que nós cremos que estão contidas nas Escrituras Sagradas. Olha só então que interessante para nós começarmos essa aula. Antes de qualquer coisa, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação na FTSA de Teologia, um bacharel em Teologia. A primeira coisa eu acredito que nós precisamos de pensar algo a respeito da pregação. Talvez seja os grandes, a principal falha. Eu acho que a partir desse momento, a partir dessa falha que eu vou expor aqui, toda a pregação, e eu diria, toda a homilética, ela está prejudicada. Ela está com uma tendência ao fracasso. Então vamos lá. O que é a homilética? Eu acredito que a homilética é a arte de pregar, certo? De expor o texto. Mas o que é então a arte de pregar ou a arte de expor o texto? Eu creio que a arte de pregar e a arte de expor o texto, ela é a arte de convencimento dos seus ouvintes, convencimento daqueles que te escutam. É por isso que todo discurso ele precisa de ter prioritariamente um certo tipo de regularidade, um certo tipo de passos a serem aplicados, um certo tipo de coerência nos argumentos, nas argumentações. Então, a arte de falar em público, a arte da homilética, da exposição do texto bíblico, ela necessariamente precisa de ter ao menos esses dois princípios, eu diria. O princípio do convencimento e o princípio da clareza da ideia cuja qual você deseja que os seus ouvintes tenham acesso. Então, o princípio da exposição, a ponto dessa exposição convencer o seu ouvinte, e o princípio de que há uma ideia central dentro do seu discurso. Há algo que você deseja transmitir aos seus ouvintes. Há algo que você deseja que os seus ouvintes, ao chegar ao final da mensagem, eles possam ter acesso. Onde que eu digo que está o principal erro, portanto, dos pregadores? Eu diria que, de alguma forma, o movimento pentecostal trouxe esse problema de uma maneira mais efetiva no nosso meio, que é a ideia de que convencimento e a ideia de que essa exposição sistematizada, coerente, essa clareza da ideia central que eu estou chamando aqui, que essas duas coisas elas não trabalham com a noção de técnica. Achar
que a homilética não se utiliza de instrumentos racionais do discurso, da exposição, do convencimento, de uma boa oratória, da sistematização do texto escrito e depois o texto falado, é um dos principais erros dos pregadores, sobretudo de uma vertente pentecostal, porque espiritualizam demais o processo, dicotomizam o processo, acreditando que todo conhecimento humano, toda técnica humana, todo avanço a respeito da comunicação e da homilética podem ser deixados de lado por conta que se está falando de algo espiritual. Nesse sentido, nós já temos um grande problema aí. E um grande problema que eu diria não só da homilética, mas um grande problema teológico, que é a noção do gnosticismo. É a ideia daquilo que o docetismo cristão fez no início da igreja, que é a ideia de você dualizar a vida, de você criar uma dualidade de vida entre mundo espiritual e mundo físico, uma dualidade entre mundo sagrado e mundo profano, entre o lugar santo e o lugar secular. A ideia de dicotomizar a realidade, de dizer, olha só, a técnica ela é humana, é por isso que ela não tem então tanta funcionalidade, é por isso que ela não é tão importante, porque o que manda mesmo é o direcionamento do espírito, o que manda mesmo é o mundo espiritual, o que manda mesmo é o tipo de abstração celestial que esse pregador consegue adentrar ou chegar, atingir. E aí nós dicotomizamos como se a própria técnica, como se o próprio estudo, como se a própria arte de expor um texto não fosse de alguma forma espiritual, não fizesse parte da espiritualidade, como se aquele sermão que está escrito em texto, ele não fosse espiritual, e só fosse espiritual então aquilo que fosse dito, falado e não escrito. Isso é um grande erro de boa parte dos pregadores, é espiritualizar algumas coisas e secularizar outras, dividir o mundo, sendo que essa divisão no mundo ela não acontece. O que nós precisamos de ter em mente é que quando você se debruça sobre o estudo da homilética, a arte da pregação, você estuda a arte do convencimento e a arte da exposição das ideias, você também está exercendo a sua vocação. Você está então fazendo um trabalho que eu quero chamar aqui um trabalho de expositor bíblico. Você está cumprindo uma função com excelência, e por estar cumprindo essa função com excelência, você está cumprindo também a sua vocação, porque vocação é diferente de função. A vocação ela é para todos os cristãos, para todos aqueles que um dia se converteram, para todos aqueles que têm a Bíblia como regra de fé, para todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo morreu na cruz para a salvação dos pecados da humanidade. A vocação ela é universal, a vocação ela é para todos, mas as funções elas são diferentes. Então nós podemos cumprir a nossa vocação. Como nós podemos? Através das nossas profissões, através dos nossos locais como cidadão, através dos nossos locais de fala, de amizade, de relacionamento, de marido, de filho. Nós cumprimos a nossa vocação quando nós exercemos com excelência a nossa função. Então, a homilética, a arte de expor o texto, a pregação, ela é, sobretudo, uma função que algumas pessoas têm dedicado o seu tempo, a sua vida a serem realizadas. Mas isso, sem dúvida alguma,
através dos estudos, com muita humildade, crendo que no decorrer da história muitas pessoas foram levantadas por Deus para colocarem esse negócio cada vez mais para frente, para cada vez mais condensar esse conhecimento para chegar até nós. E hoje nós podemos nos utilizar disso, estudarmos e aprendermos a realizar isso com excelência. E eu estou pontuando apenas um início dessa nossa conversa sobre a homilética, que seria como principal ideia da homilética. Eu acredito que na exposição do texto nós precisamos de ter a ideia de que nós precisamos de ter uma técnica de persuasão, de convencimento e juntamente com isso a ideia principal que nós desejamos que os nossos ouvintes possam ter ao final da nossa fala, do nosso discurso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo dar continuidade nessa conversa sobre homilética, porque a arte da pregação é algo que eu sou apaixonado, eu sempre gostei muito da exposição bíblica, da pregação. Eu acredito nessa mensagem da pregação. Eu já até ouvi pessoas dizendo que não acredita mais na arte da pregação, porque é algo monocular, é algo que só passa da visão de um para os outros, um fala e o restante escuta. Mas eu acredito nesse local de fala, onde um fala para uma multidão, né? Não que a multidão, pessoas da multidão não possam também falar, mas eu acho que a exposição através de uma mente para um povo, ela faz parte. Mas eu também acredito que há uma construção de pensamento interessantíssima e maravilhosa quando nós nos reunimos numa roda e o tema é livre, há algum tipo de democracia direta, que é pungente, que é maravilhosa e é viva e acontece no nosso meio também. Eu acredito nisso. Mas o nosso tema aqui hoje é a homilética e eu acredito na arte da exposição do texto de uma pessoa e no convencimento dessas pessoas a uma determinada mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau.